vamos lá, dando continuidade aqui ao material direito constitucional, que eu ia falar direito administrativo, começando do zero. Vamos agora para poder de polícia, que é o último poder que nós estamos vendo, né? Nós já vimos poder discricionário, poder vinculado, poder hierárquico, poder disciplinar, e agora a gente vai entrar em poder de polícia, né? E é um dos que mais tem incidência em concurso público. Então vamos começar a leitura, tem muita informação, muito detalhe em poder de polícia. Se você quiser ajudar a gente aí compartilhando com quem está estudando isso, pode compartilhar, se inscrever no canal para novos vídeos, né? Ou entrar nas redes sociais aí para tirar dúvidas, comentar algum detalhe aqui da aula. Vamos lá, agora vamos falar do poder administrativo que mais cai em prova. Tomando emprestado as palavras de Eri Lopes Meireles, poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso de bens, o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Nesta sessão, iremos perceber a tensão entre liberdade dos particulares e, do outro lado, o bem-estar coletivo. Assim, consoante leciona Maria Silva Zanella de Pietro, e por meio do Maria Silva de Pietro, é por meio do poder de polícia que a administração pública busca condicionar o exercício dos direitos individuais ao bem-estar coletivo. O poder de polícia é uma clara manifestação do poder de império do Estado, poder extroverso, que incide sobre a conduta das situações, sobre condutas e situações que possam afetar os interesses da coletividade. A questão abaixo cobrou tal conceituação. SEBRAS, penalista judiciário, área administrativa. O poder de polícia consiste na atividade da administração pública de limitar ou condicionar, por meio de atos normativos ou concretos, a liberdade e a propriedade dos indivíduos conforme interesse público. Deixa eu botar aqui, correto, né? É um poder que mais se adequa ao conceito que a gente tem de Estado, né? Aquele Estado que está lá para intervir, né? A noção, em geral, que a gente tem... Deixa eu botar a luz aqui, esqueci de colocar. A noção que a gente tem de Estado é desse Estado interventor. Não necessariamente hoje a gente tem essa noção, né? Quer dizer, precisa desse tipo de Estado. Mas no passado era a noção que a gente tinha de Estado. Vou pegar a luz aqui, que eu me esqueci. Apesar que já está... Eu estou olhando aqui na imagem, está bem claro, né? Mas vou acrescentar aqui a luz. Aqui tem... Tá claro, mas dá para melhorar, né? Vamos lá. Continuando aqui. Então, questão correta. Vamos lá. No plano da legislação, encontramos a definição do poder de polícia no Código Tributário Nacional. Essa é a definição mais famosa que tem no mundo dos concursos, na atividade prática do poder de polícia, que é o artigo 78 do CTN. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito ou interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público concernente à segurança. Então, na verdade, o poder de polícia ele se diferencia justamente do poder de polícia de segurança pública ou de polícia judiciária. Por quê? Porque qual é o objetivo dele? Concernente o quê? A segurança, mas não é segurança pública, é segurança. A higiene, né? Então, o pessoal da Anvisa, a ordem, então, o pessoal do RAPA, aos costumes, a disciplina da produção, ou seja, o poder de polícia do pessoal que é fiscal do trabalho, né? Do mercado, né? O pessoal que pega produto pirata, ao exercício das atividades econômicas, dependente de concessão, ou seja, um ambulante lá que não tem concessão, ou autorização do poder público, né? A tranquilidade pública, tirar o tumulto, e ao respeito a propriedades e aos direitos individuais coletivos. Então, tu vê que o poder de polícia aqui não tem nada a ver com segurança pública, né? É referente a todos esse tipo de situações aqui. Quando ele fala segurança, segurança é geral. Nossa, ali tá, né? Vai cair uma placa ali. Eu chamo o cara lá da GFIS, dizendo, ó, tem uma empresa ali que botou uma placa, mas quem passa embaixo vai acabar... aquela placa vai acabar caindo.
Tu vai chamar a PM para resolver isso? Não, tu vai chamar um cara da GFIS, um cara administrativo, dizer, olha, né, o cara ali tá fazendo uma obra e a obra tá com o cara que vai desabar, né? E vai cair aqui perto da parada de ônibus. É segurança geral, entendeu? Não vai chamar a polícia para mandar parar a obra, tu vai chamar alguém de poder de polícia para poder que tenha essa autoridade para poder parar uma obra, entendeu? Que provavelmente pode trazer acidente. Higiene, restaurantes, bares, né? A disciplina da produção do mercado, o fiscal do trabalho, né? Tá lá, tá vendo que os trabalhadores estão trabalhando sem equipamento de produção individual, então a disciplina, né, do trabalho ali, da produção. O exercício de atividades econômicas depende de concessão, então as atividades econômicas precisam de alvará. Então, uma empresa ela precisa estar registrada na prefeitura, no GDF. O cara vai lá, está vendendo sem pagar imposto nenhum. Então, o poder de polícia é aquele do dia a dia que a gente encontra, excluindo aquela polícia judiciária, a polícia extensiva. A polícia judiciária, a polícia civil, a polícia extensiva, a polícia militar. Percebo. Eita, deu um erro aqui. Eita, salvar aqui, deu um erro aqui. Pronto, voltou. Então, fiz besteira aqui. Salvar aqui. Que estava truncando tudo aqui. Vamos lá. Deixa eu salvar. Percebam que, diferentemente do poder hierárquico, o poder de polícia gera efeitos externos à administração. O poder hierárquico é só interno. Vamos lá, amigos. Acabamos de comentar um grande volume de informações. Sugiro que antes de prosseguir, tire um pequeno tempo e retome a leitura de energia renovada. Isso daí para quem veio lendo a apostila desde lá do começo. Né? Nos próximos tópicos, iremos detalhar importantes aspectos do poder de polícia, frequentemente exigidos na prova. Distinguiremos a polícia administrativa de outras atividades estatais. Estudaremos a competência para a prática de atos de polícia, as modalidades e atributos do poder de polícia, seus limites, o chamado ciclo de polícia, a possibilidade da cobrança de taxa, a possibilidade de delegação do poder de polícia e, por fim, a prescrição aplicável aos atos do poder de polícia. Vamos lá, competência no poder de polícia. Quem é competente para praticar esses atos, né, esse poder? O poder de polícia é exercido por vários órgãos e entidades. Diferentemente da polícia judiciária, o exercício da polícia administrativa não está concentrado em uma ou outra unidade administrativa. Por quê? Porque a polícia judiciária, na Constituição e nas próprias, né, Constituições estaduais, nas próprias leis, quem faz a polícia judiciária? A Polícia Civil. Então, é um órgão só, E a Polícia federal, Civil. né, também. Sim. A federal faz para a Justiça Federal, né? Para a União. E a civil para o estadual. Então, é claro, só esse órgão pode fazer isso e acabou. Poder de polícia não, é distribuído. Então, você, no governo federal, você tem poder de polícia, na Secretaria de Fiscalização do Trabalho, que são os auditores fiscais do trabalho, você tem na Secretaria da Receita Federal, que são fiscalizações tributárias, você tem na Avisa, na Agência de Vigilância Sanitária, você tem na Agência Nacional de Previdência Complementar, você tem na Superintendência Nacional de Previdência Complementar, na Agência Nacional de Saúde Complementar, ou seja, tem várias agências reguladoras que têm esse poder de polícia. Você tem a Anatel, que fiscaliza, né, as operadoras de telefonia, você tem a ANEEL, que fiscaliza as operadoras de concessão de energia elétrica, né, de distribuição, enfim. O poder de polícia está distribuído em vários locais, em ministérios, em autarquias, em órgãos, secretarias. Em relação à distribuição do poder de polícia, entre as várias esferas do governo, União, Estados, DF, municípios, aplica-se o princípio da predominância do interesse. Dessa forma, consoante leciona Eli Lopes Meirelles, assuntos de interesse essencialmente nacional estão sujeitos ao policiamento da União. Assuntos de interesse regional sujeitos ao policiamento estadual e assuntos de interesse local, policiamento administrativo municipal, como exemplifica Marcelo Alexandrino. Competência federal, fiscalização do mercado de seguros, então é a SUSEP, exercido pela SUSEP, Autarquia Federal. Tal procedimento decorre da União para fiscalizar operações de seguros. Constituição Federal, artigo 21, inciso 8. Pro Luiz aí. Competência estadual, edição e normas de fiscalização referentes à prevenção de incêndios, policiamento que decorre da competência residual dos estados. Então, o Corpo de Bombeiros, que faz a fiscalização, né, da prevenção de incêndios. A gente está tendo um julgamento muito importante, né, sobre essa área aí, que é justamente da Boate Kiss, né, que pegou fogo.
não foi fiscalizada na época. Competência municipal, expedição de licenças para edificação, alvará de construção, licenças para funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, etc. Tal policiamento decorre da competência municipal para planejamento e controle da ocupação do solo urbano, Constituição Federal, artigo 30, inciso 8. O critério de predominância do interesse, no entanto, pode gerar dúvidas, a depender do caso concreto. Assim, as cortes superiores já se manifestaram a respeito dos seguintes temas: fixar horário bancário, competência federal; fixar horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, competência municipal. Isso aí cai muito, 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 muito. Então, vamos lá, súmula 20, anotação 22. Súmula 19, fixação do horário bancário, né, para atendimento ao público é da competência da União, como 23, né? Como é todo interligado ao sistema bancário brasileiro, deve haver uma uniformidade de regras, inclusive quanto ao horário de funcionamento ao público externo. Súmula 646 do STF, a competência do município para fixar horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Isso aqui cai muito em prova. Como é que cai em prova? Ele vai trazer um caso concreto e vai dizer o seguinte, ó, o município X, né, fez uma proposta de lei municipal fixando o horário bancário no município, finalizando às 2 horas da tarde, porque é costume local e tal, bababá, bababá, bababá. Dessa forma, essa lei é constitucional? Não, né? Quem pode fixar o horário de funcionamento do banco, ainda que seja lá dentro do interior, é só a União. Mas se fosse o horário de funcionamento do comércio local, aí sim, o município pode determinar o horário de funcionamento. O horário de funcionamento do comércio local na cidade XXXX vai ser de 8 ao meio-dia, fecha tudo, meio-dia para a soneca, né, para a festa, até as 2, abre de 2 até as 6, até as 5. Cidade interior, melhor até as 5. Mais tranquilo e tal. Pode? Pode. Horário de funcionamento do comércio. Se o banco quiser ficar aberto de meio-dia às 2, é problema do banco. Porque quem fixa aí o horário de funcionamento do banco é a União. Vamos lá, isso aí é o poder de polícia, né? Fixação do horário de funcionamento das atividades. É importante comentar também o entendimento do STF de que os guardas municipais podem desempenhar o papel de polícia de trânsito dentro dos limites do município. É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas, exemplo, multas de trânsito. Então, isso aqui é tranquilo também, porque até mudou um pouco, né, recentemente, né? Você lembra que a gente, quando estudou em direito constitucional, a parte de segurança pública, que foi acrescentada agora a questão de trânsito na área de segurança pública. Então, hoje, pela Constituição, todo estado, todo município pode ter, né, departamento de trânsito, né? Inclusive que algumas, né, fiscalizações de trânsito. Antes tinha essa briga, né, inclusive, né, em alguns estados, que a polícia, o trânsito só pode fazer blitz se tiver com a polícia. Hoje, lá na artigo, ele passa a incorporar a segurança pública, né, essas áreas de trânsito, mas não é o cara que vai prender. Ali ele está, às vezes, fazendo o poder de polícia administrativo. Se ele precisar prender, ele vai pegar o cara e levar para a delegacia. Ou chama a viatura da Polícia Militar, que é mais fácil já estar lá e levar o cara. Entendeu a diferença? O que a Constituição colocou agora é que o cara do trânsito ele pode parar ali e fechar a rua. Que antes o pessoal ficava questionando, pode, não pode, pode, não pode, a Constituição hoje já dá. Agora não quer dizer que ele tem um poder de polícia de segurança pública, não. Tem o poder de polícia de trânsito. Então ele pode parar o trânsito ali naquele local. É a mesma coisa que o pessoal confunde, por exemplo, a Marinha, que é da União, ela tem o poder de polícia, olha só, ela tem o poder de polícia, né? Poder de polícia administrativa na área de segurança viária. Isso não quer Costeira dizer, ali, né? costeiro, isso não quer dizer, estou falando aqui, por exemplo, no Lago Paranoá, isso não quer dizer que a Marinha pegou o cara irregular, ela já vai levar o cara para o quartel. Não, ela tem que levar o cara para a delegacia. Quem tem o poder de fazer a prisão do cara é só a polícia. O cara está todo errado, a Marinha pode prender o cara? Não, ela na verdade ela vai conduzir a pessoa à delegacia, né? Ela vai verificar ali, o cara está com o teu autólico,
é proibido na legislação marítima de poder estar dirigindo uma lancha, um jet ski, vai pegar o cara, enquadrar o cara e dizer, olha, não vai ter um papel para a Marinha fazer a prisão, né, em flagrante do cara, vai levar na delegacia. A mesma coisa do Detran. Mas mesmo assim tinha uma dúvida anterior a isso, né, antes de mudar a Constituição, de se eles poderiam fazer isso. Não a Marinha, né? A Marinha estava tranquilo, mas o Detran, de parar, né, o trânsito e tal, fazer bilhete sozinho, hoje pode. Foi acrescentado no artigo 144 da Constituição. E mesmo assim já tinha, né, jurisprudência no sentido de que é constitucional. Além desses casos, consoante leciona José dos Santos Carvalho Filho, há atividades em que há competência concorrente entre pessoas federativas, ensejando a execução do poder de polícia em regime de cooperação. Sim, assim são celebrados consórcios ou convênios de cooperação, autorizando-se a gestão associada. O principal exemplo é o trânsito, cujas infrações estão sujeitas à fiscalização federal, estadual e municipal. Então, a competência do poder de polícia, finalizando essa parte de competência, é de todo mundo. União, estados, Distrito Federal e municípios. E como é que é definido isso? Definido de acordo com a preponderância do serviço, ou de acordo com a Constituição. O que ele chamou a atenção aqui para a gente só esse caso de comércio local e bancário, que é o que mais cai em concurso. Agora vamos ver as distinções com outras atividades estatais. Poder de polícia versus outras atividades estatais. O poder de polícia não pode ser confundido com a prestação de serviços públicos, com atividades de fomento ou com o exercício da polícia judiciária, tampouco com o juiz puniente do Estado. A polícia judiciária é a polícia civil, né? A prestação de serviços públicos é atividade social do Estado, destinando-se ao bem-estar social. Não decorre do seu poder de império e consiste em atividade positiva, sob a ótica do particular. O Estado oferece uma prestação ao usuário. Marçal Justen Filho leciona que o serviço público é atividade prestacional destinada a fornecer utilidades diretamente à realização dos direitos fundamentais, ao passo que o poder de polícia consiste em limitar a autonomia privada em prol da coletividade, estabelecendo, em abstrato, limitações ao particular e atuando no sentido de estimular o cumprimento das determinações normativas. Por sua vez, a polícia administrativa é atividade jurídica do Estado, decorre do seu poder de império, representa em geral atividade negativa sobre a ótica do particular. Então, o que é que diferencia o poder de polícia do serviço público? Poder de polícia é aquilo que você diz não para o cidadão, é negativo. Você vai restringir o direito dele. E ao serviço público é uma atividade positiva, que você presta para o cidadão. Então, a primeira diferença é essa, para você dizer, será que isso é um ato de polícia, um poder de polícia, ou é, né, um serviço público? Na verdade, para o cidadão que está sendo afetado, para o cidadão externo, aí tem que ter cuidado, porque para o cidadão externo, por exemplo, eu que estou visualizando uma fiscalização e verificando se aquela unidade ali, restaurante, bar, tem condições de saúde e higiene. Para mim, aquele cara está prestando serviço público para mim, que sou usuário daquele restaurante, daquele bar. Mas para o dono do bar e do restaurante, aquilo é uma prestação negativa, né? Um poder de polícia. Está entrando no meu estabelecimento, está verificando ali as panelas, está verificando a minha cozinha, meu fogão. Então, tem que ter só cuidado com isso. Vamos lá. Por sua vez, a Polícia Administrativa é atividade jurídica do Estado, decorre do seu poder de império e representa, em geral, atividade negativa, sob a ótica do particular. A Polícia Administrativa também não se confunde com a atividade de fomento. O fomento é uma atividade típica da função administrativa, que busca incentivar determinadas condutas estatais por meio de financiamento sob condições especiais, subvenções e benefícios fiscais, caráter ampliativo de direitos. O poder de polícia, por outro lado, é a atividade que restringe e limita condutas privativas, caráter restritivo de direitos. Sobre a ótica, sobre outro prisma, a atividade de polícia administrativa não pode ser confundida com a de polícia judiciária. A atividade de polícia judiciária é concentrada em determinadas corporações, como a Polícia Federal, nas polícias civis e, em alguns casos, nas polícias militares. Enquanto a polícia judiciária recai sobre pessoas, a administrativa recai diretamente sobre bens, atividades e direitos. Isso aqui também é muito importante, até grifar aqui, isso aqui também cai muito em prova. Para diferenciar também entre a atividade de polícia de segurança pública da atividade de polícia de
poder de polícia administrativo, qual é a diferença? Você lembra que eu falei que a Marinha ela pode ver um fato errado, a pessoa ali está conduzindo uma embarcação. A Marinha ela pode prender a embarcação, mas não pode prender a pessoa. O Detran ele pode pegar o carro da pessoa, o Detran pode pegar o carro da pessoa, levar para o que eles chamam lá de depósito, mas não pode prender a pessoa. Então, aqui que ele está diferenciando. Enquanto a polícia judiciária recai sobre quem? A polícia não pode levar a pessoa? Pode, ela pode prender. Então, ela recai sobre pessoas. Polícia quem? Judiciária. E a administrativa recai sobre quê? Sobre de bens. A Marinha pode prender o barco, o Detran pode prender o carro, né, levar para a garagem. Entendeu a diferença entre polícia administrativa? Ela recai sobre bens, atividades e direitos. Então, recai sobre fechar um restaurante, sobre prender produtos sem nota fiscal que estão sendo vendidos na rua, sobre esses tipos de coisas. Pessoas, não. Ah, mas eu estou lá na fiscalização, sei lá, da FGFIS. A pessoa, sei lá, tentou se exacerbar, blá, blá, blá. Pega ela, vai na delegacia. Mas você mesmo não pode, né, por sua vontade, porque a sua polícia é poder de polícia administrativo. Além disso, a polícia judiciária tem viés essencialmente repressivo e cuida de ilícitos de natureza penal, ao passo que a polícia administrativa tem objeto de infrações administrativas e pode se dar tanto de forma repressiva quanto preventiva. Pela importância em provas, vejam este quadro comparativo entre a polícia administrativa e a polícia judiciária. Deixa eu ver se eu consigo reduzir para a gente ler de uma vez só. Vamos lá. Polícia administrativa, infrações de natureza administrativa. Polícia judiciária, infrações de naturezas penais. Aqui, a polícia administrativa pode ter caráter preventivo e repressivo, né? Um ou outro. A polícia administrativa, aqui em cima ele colocou, né? Aqui pode ser repressivo quanto preventivo, né? Ali só botou um. Polícia administrativa pode ser preventivo, né? Uma fiscalização pode ser repressivo, uma denúncia que está ocorrendo, né? Que trabalho escravo. Ali a fiscalização do trabalho não é uma polícia judiciária, é uma polícia, né, específica de atividade administrativa. Vai junto à Polícia Federal? Vai, porque provavelmente também já está cometendo crime ali, tem algum crime. Além da fiscalização da área do trabalho, vai ter os crimes também em relação a isso. Caráter repressivo, exercida por vários órgãos, a Polícia Administrativa, concentrada em algumas corporações. Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. A Polícia Administrativa recai sobre o quê? Sobre bens, atividades e direitos, e a Polícia Judiciária sobre pessoas. Você pune a pessoa. Vamos voltar para o anterior. Nesse sentido, o poder de polícia administrativa tampouco se confunde com o poder punitivo do Estado, juspuniente, poder punir. Esse é exercido pelo Poder Judiciário e consiste na responsabilização penal por crimes e contravenções praticados. Por fim, em relação à Polícia Militar, é importante destacar que ela exerce tanto as atividades de polícia judiciária, por exemplo, quando levam preso a uma audiência perante o juiz, no curso do processo penal, quanto as atividades de polícia administrativa, quando aplica multa de trânsito. Isso também aqui é tranquilo, né? A polícia hoje também tem essa função em alguns estados de fazer também a fiscalização do trânsito, o poder de polícia de trânsito. Alguns estados têm essa briga também. A polícia militar pode fazer sem o Detran? Pode. Se tiver na Constituição, na lei orgânica lá da polícia. Estava fazendo umas questões, professor, e eu aprendi essa questão do guarda municipal poder aplicar multas, né, no município, no âmbito do município. Eu aprendi lá em segurança pública, respondendo questões, né. Eu errei, na verdade, né, eu falei que não poderia, né, e depois, quando eu vi lá a justificativa, tá, eu aprendi que realmente pode. Aqui é só mais, como é que eu posso dizer? Aqui eu estou vendo na prática esse poder de polícia que
Questão de... Eles não fazem parte do órgão de segurança pública, né? Os guardas municipais são guardas patrimoniais, né? E por isso que eu achei que ele não poderia fazer essa punição. Aí aprendi lá. A importância de fazer questão também, até de outra, né? Meio que de outro tópico lá em direito constitucional, né? Segurança pública, tópico de segurança pública a gente trouxe para cá. E aqui também lá. Se interligam, né? Vamos lá, as modalidades agora. Modalidades. Deixa eu fixar aqui o microfone. As modalidades do poder de polícia. O poder de polícia pode ser exercido de modo preventivo e de modo repressivo. Consoante leciona Marcelo Alexandrino, por meio do poder de polícia preventiva, a administração estabelece normas que buscam condicionar e restringir o uso de bens, públicos ou privados, e o exercício de atividades privadas que afetam a coletividade. Por meio da modalidade preventiva, a administração pública exige que o particular obtenha anuência prévia da administração como requisito para a utilização dos bens ou exercício de atividades privadas. Esta modalidade manifesta-se, por exemplo, por meio da exigência de alvarás sanitários e alvarás de construção. Vou aproveitar para diferenciar o conteúdo dos chamados alvarás, fundamentados no poder de polícia preventiva, os quais podem consistir em uma licença ou autorização. Licença, expedida ao particular quando este preenche os requisitos concessórios, reconhecendo-lhes um direito e declarando tal situação. É um ato declarativo. Trata-se de ato vinculado, então, ou seja, é um poder vinculado, além de ser um poder de polícia preventivo, é um poder de polícia vinculado, né? Que não está, desculpa, é um poder vinculado, né? Vinculado, que não está sujeito ao exame de mérito. Uma vez preenchidas as condições aplicáveis, a licença não pode ser negada a particular. Exemplo, licença para o exercício de uma profissão, né? Licença para edificações. A própria licença, a Carteira Nacional de Habilitação, se você ler o nome dela, é uma licença, né? Uma licença para dirigir. Então, se você cumprir os requisitos de aula teórica, fez a prova teórica, passou. Aula prática, tem um número lá de horas que você tem que fazer de autoescola na prática. Fez a prova prática, passou, cumpriu os 4 requisitos. Ainda tem o 5º, que é o exame médico e psicológico. Cumpriu os 5 requisitos, foi no Detran e tem que te dar carteira. Não existe, não gostei da cara dele, não. Fiz a aula teórica, fiz a prova, passei. Fiz a aula prática, passei. Fiz os exames médicos e psicológicos, passei. Tem direito a dirigir. Você tem a licença para que possa dirigir, que pode ser revogada de acordo com as regras de pontuação, né? De acidente, do Código Tributário. A regra não é tipo, te dei a licença e acabou. Não, te dei a licença, mas tem que cumprir as regras, né? As regras que estão impostas para quem tem essa licença. Se você descumprir as regras, pode perder a carteira de habilitação. Autorização, a diferença entre licença e autorização. O que é a autorização? Permite ao particular o exercício de atividade privada, o uso de um bem. Não há direito do particular quanto à obtenção da autorização, há mero interesse. Se a autorização é concedida, aí sim o particular passa a ter o direito de explorar aquela atividade ou bem constitutivo. No entanto, este até tem caráter precário, já que é passível de revogação. Trata-se de ato discricionário, a licença é vinculada, emitida após exame de mérito por parte da administração. Exemplo, porte de arma. É um ato que é um poder de autorização. Então, por exemplo, outra autorização. Por exemplo, você pedir para vender, sei lá, no jogo, durante um evento que vai ter na rua. Aquelas pessoas, aqueles ambulantes que tem a plaquinha, eles foram autorizados. Isso não quer dizer que ele tem direito. Na verdade, foi um exame prévio, você tem autorização para vender food truck, várias outras coisas. Não existe um direito assim. Eu tenho um isopor, tenho produto, eu tenho direito de vender. Não, você tem que pedir uma autorização. Aqui em Brasília, aqui no Brasília, as regiões administrativas, você vai lá e pede, né? Uma autorização vai ser analisada e vai ser concedido ou não. É diferente da licença. A licença, eu cumprir os requisitos, eu tenho direito. É uma diferença. Questão abaixo cobrou as características principais da licença. SEBRASP, TCU, Auditor Federal de Controle Interno. As licenças são atos vinculados, corretos.
por meio dos quais a administração pública, no exercício do poder de polícia, confere aos interessados consentimento para o desempenho de certa atividade. Só pode ser exercida de forma legítima mediante tal consentimento. Correto, né? É um ato vinculado à licença. Resumindo, alvarás tem a licença, é um ato vinculado, a autorização é um ato discricionário. Retornando às modalidades do poder de polícia, temos ainda a polícia administrativa repressiva. É aquela que resulta na aplicação das sanções e penalidades a particulares em decorrência da prática de infrações administrativas. As sanções, muitas vezes chamadas de medidas de polícia, devem estar previstas em lei, podendo consistir em multas, embargos, quais são as, né? Consiste em multas, embargos de obra, interdições de estabelecimentos, demolição de construções irregulares. Repare que o poder de polícia figura-se tanto na atuação preventiva da administração pública, no sentido de prevenir uma lesão de direitos, mas também na implementação de providências materiais. Isso aqui é o aspecto da autoexecutoriedade da administração pública. Ela pode executar os seus próprios atos, né? Não precisa ficar pedindo ao judiciário. Por isso que o nome é auto por si mesmo, executoriedade, eu executo. Então, um dos princípios da administração pública, que é justamente o princípio, né, da supremacia do interesse público, é o PIA, né? É o princípio da supremacia do interesse público, supremacia, princípio da supremacia do interesse público, que é o P, o I, que é a imperatividade, né? A imperatividade e o A, a autoexecutoriedade. São os três, tem alguns doutrinadores que falam que o que caracteriza a administração pública é o P, que é a supremacia, o princípio da supremacia do interesse público, né, ou da preponderância do interesse público, o império em relação a isso, ou seja, o poder de impor isso, e a autoexecutoriedade, poder executar sem pedir ninguém. E são essas providências materiais. A possibilidade de atuação da polícia preventiva ou mediante providências materiais foi cobrada na questão abaixo. Fundação Carlos Chagas, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, técnico judiciário, área administrativa adaptada. Para a consecução de seus atos, a administração pública pode lançar mão de algumas prerrogativas diferenciadas em relação às atividades da iniciativa privada. Ok. Presunção, né, de supremacia. Pode, inclusive, atuar limitando o exercício de direitos individuais, desde que com finalidade de atender o interesse público. Ok. Essa situação contempla atos materiais concretos, tais como o cumprimento de medidas de apresentação de mercadorias previstas em lei, como também pode abranger medidas preventivas, como fiscalização, vistorias, dentre outros nos termos da lei. Correto, né? Corretinho. Essa prerrogativa aqui de essa atuação contempla atos materiais tais como a apreensão de mercadorias prevista em lei é a GFIS, né? O pessoal do RAPA. Então, posso aprender. Preciso pedir à polícia, preciso pedir ao Poder Judiciário? Não, né? Que é uma autoexecutariedade, né, são o que a gente chama de providências materiais. Aí a gente fica assim, pô, o cara não pode nem vender. Você lembra que o poder de polícia, o que está previsto, por que utiliza ele? É segurança. Não, mas como assim segurança, Livano? O que é que tem a ver uma mercadoria que, né, não tem nota fiscal, entrou no país por meio de contrabando, né? Ou de uma outra forma, sei lá, contrabando é coisa ilegal. Mas também é ilegal, mercadoria sem pagar imposto, na verdade, descaminho, né? Mas qual é a questão aí? A segurança. Por quê? Porque todo produto que entra totalmente legal no Brasil, ele passou pelo que a gente chama de uma aferição pelo Inmetro. O Inmetro ele tem os parâmetros de segurança para a utilização dos produtos. Se for alguns produtos de utilização, se for os produtos de consumo, você tem os parâmetros de utilização pela Anvisa. Então, para cada tipo de situação, você tem os parâmetros. Então, quando você tem um material que não seguiu o procedimento comum, normal, de entrada no país, provavelmente deixou de atender esses parâmetros. Então, na verdade, quando a polícia administrativa, né, o poder de polícia administrativa age aí, ele age não no sentido do imposto, não no sentido, né, de não deixar a ordem econômica trabalhar, mas no sentido da segurança. E é um dos requisitos para aplicar ao poder de polícia, você buscar a segurança dos cidadãos, né? Então, na verdade, o objetivo aqui é a polícia administrativa para a segurança.
A respeito da modalidade do poder de polícia aplicável à etapa da fiscalização, a doutrina diverge. Diogo de Figueiredo Moreira Neto reconhece a existência de dupla utilidade da fiscalização: prevenir a ocorrência de novos desvios ao dissuadir os particulares de descumprir as normas de polícia e preparar a repressão dos infratores, constatando formalmente a existência de ilícitos. Marcelo Alexandrino, a seu turno, entende que a fiscalização é essencialmente atividade preventiva, no intuito de desestimular o comportamento objeto da fiscalização. Agora a gente vai ver os atributos. Então, a gente já viu a competência, qualquer um pode ter. Vimos os modos preventivo e repressivo do poder de polícia. E agora a gente vai ver os atributos. A doutrina usualmente aponta a existência de 3 atributos do poder de polícia, de onde surgirá o mnemônico DAC, que é discricionariedade, auto-executoriedade e coercibilidade. Vamos lá. Antes de avançar, no entanto, é importante deixar claro que nem sempre estes atributos estarão presentes, ou seja, haverá atos de polícia vinculados ou que não serão autoexecutórios, ou ainda não dotados de coercibilidade. Aí vai perguntar, Edvan, mas tem discricionalidade no poder de polícia? Isso aqui a gente vai estudar lá embaixo, mas já vou adiantar, porque todo mundo fica em dúvida. Mas o poder de polícia não está previsto em lei, como é que ele é discricionário? Não, é discricionário no seguinte sentido. Na hora de você for fazer uma fiscalização, é discricionário. Tem 10 restaurantes. 10 restaurantes ali numa área. Eu só tenho condições materiais, de pessoal, de estrutura, para fiscalizar 3. Eu vou escolher 3, de acordo com a minha percepção ou com algum tipo de, que a gente chama matriz de risco, de qual que pode estar com problema. Eu não vou fiscalizar o 10 porque eu não tenho condição de fiscalizar o 10. É discricionário nesse sentido. Na hora que você está exercendo o poder de polícia, você encontrou uma infração administrativa e deixa de ser discricionário. Aí já vira um poder-dever de fazer aquilo que tem que ser feito. Não é, não, encontrei o erro, não, vou dar um prazo para a pessoa. Não vou registrar aqui que está errado isso. Isso daí não é, aí você está cometendo um ilícito. A discricionalidade aqui a gente vai estudar lá embaixo, porque tem muita essa confusão. Então, o cara viu o cara ultrapassando o sinal, parou o carro ali, uma infração administrativa de final. Não, eu posso liberar o cara? Não, aí já era. Aí já ficou vinculado, você tem que multar ele. Vem vários carros. Qual é que eu vou parar para verificar a documentação? Discricionário. Parei um, verifiquei que o documento está irregular. Aí já se tornou vinculado essa parte daí em diante. Não pode confundir isso. Né? Achar que porque tem esse atributo de discricionalidade é que no momento que você verificar a infração administrativa, você pode definir se você vai ou não atuar a situação, atuar na situação. Daí não, aí já é discricionário. E aí, se você não fizer, inclusive, está cometendo uma infração, podendo responder PAD ou até na justiça. Vamos lá. Antes de avançar, no entanto, é importante deixar claro que nem sempre os atributos estarão presentes, ou seja, haverá atos de polícia vinculados ou que não serão autoexecutórios ou ainda não dotados de coercibilidade. Agora sim, vamos lá. O que é discricionalidade? Discricionalidade diz respeito a certa liberdade de atuação que detém a atividade de polícia administrativa como regra geral. Por exemplo, a atividade de fiscalização da Receita Federal, ao elaborar seu plano de fiscalização para o ano X, goza de autonomia para priorizar, dentro dos limites legais, no setor de serviços, entendendo que nele sua atuação será mais efetiva. Além disso, ao se deparar com ilícitos, também há certa discricionalidade na aplicação das sanções. Mas, ainda que reconheça a discricionalidade, há situações excepcionais em que a atividade de polícia administrativa será de forma vinculada, no caso de expedição de licenças. Além disso, constante aponta Carvalho Filho, a finalidade do ato de polícia será sempre vinculada, buscando proteger a coletividade e assim atender o interesse público. E não adentrou muito essas questões que eu falei, mas fica com isso na cabeça. O que é o início, do poder de polícia, ele é discricionário. Depois que você está na situação, aí torna os seus atos vinculados. Autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade consiste na desnecessidade de submeter ao Poder Judiciário os atos administrativos previamente da sua execução,
como regra geral. Em outras palavras, em virtude da auto-executoriedade, a administração pública poderá impor aos particulares diretamente o conteúdo do ato administrativo, sem necessidade de prévia autorização judicial. Ou seja, peguei uma situação em que, pela minha norma, eu tenho que fechar o estabelecimento, né? Ou então interditar por um período. Eu não preciso pedir ao judiciário, olha, eu detectei uma situação de fato que se amolda a essa questão jurídica aqui nas minhas normas de fiscalização. E por essa situação, aí, esse margem é discricionário. Eu posso interditar por 2 dias, eu posso interditar por 5 dias, eu posso interditar por 10. Daí volta a ser discricionário, que é a margem de aplicação da multa, que ele falou lá em cima. Mas eu não preciso pedir ao judiciário e outra, eu tenho que interditar, porque o fato diz que numa situação dessa você tem que interditar. Por quê? Porque sei lá, tá causando eventualmente, né, insegurança para as pessoas que passam ali na área, a obra está com o cara que vai cair, não sei, uma situação qualquer, então você tem que interditar, embargar a obra, se for o caso, no caso, o termo específico. Por força da auto-executoriedade, o ato de polícia será executado pelos próprios meios da administração. Por exemplo, no curso de uma fiscalização trabalhista, o Ministério do Trabalho identifica a necessidade de interditar um estabelecimento. Assim, os agentes do Ministério detêm poderes para determinar diretamente o fechamento temporário do estabelecimento, sem ter que recorrer ao Poder Judiciário. O administrado é que, caso se sinta prejudicado, poderá acionar o judiciário para realizar o controle de legalidade daquele ato administrativo. No entanto, nem toda atuação de polícia é auto-executória. Exemplo clássico é a cobrança de multas. Por que cobrança de multas não é executório? É simples. Você pode multar. Você tem o direito de multar, né? De multar. Mas como é que eu vou cobrar? Eu vou chegar lá na pessoa e dizer, olha, paga a multa. Aí a pessoa diz lá, não tem condições de pagar. Como é que eu cobro? Não, aí tem que ir no judiciário. Aí tem que escrever o cara no cadastro nacional, cadastro de dívida ativa, entrar com processo de execução, para penhorar as coisas que podem ser penhoradas, entendeu? Então aí você precisa, para executar essa multa, o judiciário. Então não é auto-executório. Eu não posso à força entrar no estabelecimento da pessoa e dizer, ó, já que você não está pagando a multa, eu vou levar esse bem aqui seu, esse quadro, essa máquina. Não, aí você extrapolou. Aí não é auto-executoriedade, aí não é o caso específico da multa. Vamos lá. Imagine que você recebeu uma multa de trânsito no valor de 500 e decidiu não pagá-la. Para que aquele valor seja cobrado de modo forçado e retirado do seu patrimônio, a administração deverá acionar o Poder Judiciário por meio de uma ação judicial de execução. Assim, a multa é um exemplo de ato revestido de coercibilidade e imperatividade, mas não de auto-executável. Tomando, por exemplo, imagine, lembra que a gente viu que ela tem 3 características, poder de polícia? Ele é coercibilidade. O que é coercibilidade? É o seguinte, eu não vou executar a situação aqui, encontrei uma infração, não vou executar, não é auto-executável, mas eu posso ser coercivo. O que é coercivo? É forçar você a se enquadrar. Como? Te multando. Te multei. Você não mudou? Vou lá, multo de novo. É que nem o cara que fica passando da velocidade, passando no sinal vermelho o tempo todo. Uma hora essa quantidade de multas vai fazer com que você perca, né? Você, você, você não tenha mais a sua carteira nacional de habilitação. Então, isso é coercivo, não é executório. Então, é uma forma de coercer, fazer a coerção na pessoa para que ela se enquadre no que está previsto na norma administrativa. Então, tomando, por exemplo, imagine uma situação contrária. Você recebe uma multa e paga, mas posteriormente decide discutir judicialmente o cabimento daquela penalidade. E essa discussão judicial posterior é permitida, mesmo diante do pagamento administrativo consoante tem entendido o STJ. Em outras palavras, o pagamento administrativo da multa de trânsito não representa renúncia ao direito de discuti-la judicialmente. Este é o teor da súmula 434 do STJ. O pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito. A questão abaixo cobrou tal entendimento. O pagamento da multa resultante da atuação por agente de trânsito não implica a desistência da discussão judicial da infração. Por quê? Porque se você pegar algumas multas, elas falam, você... Não sei se você já viu isso. Você paga aqui, mas você
tipo, confessa que foi você, que não sei o quê, entendeu? Nada a ver. Ou você paga porque você quer o desconto da multa, se você pagar antes. Mas você pode discutir a validade e a legalidade daquela multa. Não sei se vocês já pagaram multa e tem isso, né? Na verdade, você paga porque se você pagar antes do vencimento, você tem um desconto ali de 20%. Tem alguns casos que você pode pegar um desconto até de 40%, mas isso não quer dizer que você não quer discutir. Não, vou pagar para, né? Se tiver errado, lá na frente já está pago. Agora, eu quero discutir. Não, não é meu carro que estava aí, mas também não tenho certeza. Então, é discutir na justiça. Avançando um pouco mais, a professora Maria Silva Zanella de Pietro destaca que o ato de polícia será autoexecutório nos casos de urgência ou quando houver previsão legal. Outro aspecto importante de respeito ao exercício do contraditório da ampla defesa nos atos de polícia. Em virtude da autoexecutoriedade do poder de polícia, alguns atos de polícia irão permitir, em caráter excepcional, o chamado contraditório diferido, ou adiado. Esse contraditório diferido não cabe você ficar discutindo ali com o dono do bem que você está, né, sobre o fato, sobre o bem, sobre a situação. Na verdade, ok, vou fazer aqui, vou te multar, vou fechar o seu estabelecimento. Mas você pode já hoje ou amanhã entrar com requerimento, meu chefe vai avaliar isso. Não cabe ali o contraditório na aplicação, cabe no diferido. Depois, primeiro eu vou fechar, primeiro eu vou embargar a obra e depois você recorre, ou administrativamente ou judicialmente. Então, é por isso que ele chama diferido. Diferido é postergado, adiado, entendeu? Imagine a seguinte situação: os fiscais de uma prefeitura, no exercício legal de suas atribuições, se deparam com uma edificação que está prestes a ruir, colocando em risco a vida e o patrimônio de terceiros. Claro, perigo à sociedade. Pergunta: seria viável modificar previamente, quer dizer, notificar previamente o proprietário do imóvel, abrir um processo administrativo e estabelecer um prazo para que o proprietário possa se manifestar previamente? Isto não seria viável. Outro exemplo seria a constatação de medicamentos vencidos em uma farmácia, com situações que exigem atuação imediata do poder público, justamente para conseguir preservar o interesse público. Neste caso, admite-se a adoção da imediata medida cautelatória, como a interdição da farmácia, autorizando-se que o particular se manifeste posteriormente à prática do ato, o que se denomina de contraditório diferido ou adiado. Ele vai lá, mas foi adiado, vai lá, mas primeiro tem que fechar esse negócio aqui. A questão abaixo cobrou esta modalidade contraditória. Fundação Carlos Chagas, Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região, São Paulo, analista judiciária, área judiciária. A Polícia Militar de um Estado da Federação organizou uma operação de fiscalização para controle de miagreis na condução de veículos automotores. Para além das questões criminais possivelmente envolvidas diante dos motoristas que se mostraram em desacordo com os níveis de álcool permitidos para a condução de veículos, aferidos mediante o uso de instrumento específico, bafômetro, os agentes apreenderam veículos, bem como autuaram e lavaram os autos de infração e imposição de multas. Essa atuação configura o exercício do poder de polícia da administração pública que está autorizada a adotar medidas acautelatórias de ordem e de segurança, diferindo o exercício do direito de defesa pelo motorista, gabarito C. Não cabe você discutir ali. Você não vai discutir a multa lá do bafômetro, a apreensão do seu carro lá na hora. Você vai diferido. Ok, você acha que está errado, né? Eu não deveria apreender seu carro, essas coisas todas. Vá lá depois no depósito, retira seu carro, entra na justiça e pede danos morais, pede o que você quiser, mas é diferido. No contraditório não vai ocorrer agora. O cara vai apreender seu carro. Importante destacar a distinção entre duas características da autoexecutoriedade. Consoante ressalta Maria Silva Zanella de Pietro, de forma mais contundente, Celso Antônio Bandeira de Mello, a partir do estudo da doutrina francesa. Vamos lá. De acordo com esses autores, o atributo da autoexecutoriedade poderia ser desdobrado em duas características: a autoexecutoriedade e a exigibilidade. A executoriedade consiste na possibilidade de a administração executar diretamente sua decisão pelo uso da força. É o caso, por exemplo, da demolição de um prédio em ruínas, em que a administração pode demolir com seus próprios meios, tratores, escravadeiro pessoal, aquele edifício. A autoexecutoriedade não está presente em todos os atos do poder de polícia. Já na exigibilidade, qual é a diferença de exigibilidade? A administração somente tem ao seu dispor os meios indiretos de correção. É o caso, por exemplo, da determinação da administração para a instalação de um corrimão na escada de um hospital. Tal ordem, por ser presumidamente válida e gozar de imperatividade, deve ser cumprida.
No entanto, quando se fala em mecanismo de exigir seu cumprimento, repare que a administração não poderia ela própria instalar tal escada, meio direto de execução. Neste caso, ela estaria limitada a utilizar meios indiretos de coerção, como a aplicação de uma multa pelo descumprimento da ordem. Entendeu a diferença entre executoriedade e exigibilidade? Na executoriedade, a própria administração vai lá e faz. Na exigibilidade, eu exijo que a pessoa faça. Eu não posso fazer por ela. Eu exijo. Vai lá e faça isso. Não fez? Aí eu uso a coercibilidade. Eu saio da exigibilidade, que eu exigi, para a coercibilidade. Eu multo ela. Entendeu a diferença? Então, no ato do poder de polícia, em tese, tem 2, 3 atributos. Pela doutrina majoritária, eu tenho 3 atributos. Quais são? Discricionariedade, autoexecutoriedade, né? E a coercibilidade. Só que 2 doutrinadores, que é a Maria Silva Zanella de Pietro e o César Antônio Bandeira de Mello, ele diz que a coercibilidade, na realidade, são 2. A coercibilidade em si, que é você vai lá e faz, a autoexecutoriedade, que você vai lá e faz, e a exigibilidade, que você exige que a pessoa faça. Entendeu? Então, assim, eu posso eu mesmo fazer ou fazer com que a pessoa faça. Também executoriedade, mas é um outro tipo de executoriedade, é uma exigibilidade que a pessoa faça aquilo. É isso que ele diferencia aqui, esses 2 autores. Então, vamos lá. A autoexecutoriedade, ela se divide em executoriedade propriamente dita, que é a administração dos meios diretos de coerção, e exigibilidade, né, que é os meios indiretos de coerção. Este desdobramento da autoexecutoriedade foi cobrado na questão abaixo. Como é que é na prova abaixo? Fundação Carlos Chagas, Câmara Legislativa do Distrito Federal, consultor legislativo. A atuação da administração no exercício do poder de polícia, de acordo com os limites do regime jurídico administrativo que a informa, é dotada de exigibilidade, que é como se fosse um um subato ali da autoexecutoriedade, representa por meios indiretos de coerção, como a aplicação de multa, e quando expressamente previsto em lei, a autoexecutoriedade, que autoriza a administração a pôr em execução suas decisões, sem necessidade de ordem judicial. Correto, né? Então, você tem na autoexecutoriedade uma subdivisão, a exigibilidade quanto à executoriedade propriamente dita. Na exigibilidade, você tem as duas características, os 2 atributos juntos. Eu exijo e eu tenho já na minha uma carta na manga, que é a coercibilidade, que é a possibilidade de multar a pessoa para que ela faça aquilo, né, que eu exigi. Coercibilidade, vamos dizer, a coercibilidade. O último atributo do poder de polícia consiste na coercibilidade, que em alguma medida se confunde com a autoexecutoriedade. Consiste na imperatividade, na imposição dos efeitos do ato da polícia ao particular. Caso o particular resista a cumprir o ato de polícia, a coercibilidade autoriza, em alguns casos, inclusive, o uso da força. Assim como comentamos em relação aos outros 2 atributos, haverá atos de polícia não dotados de coercibilidade, como em caso de licença para o exercício de determinada atividade. A licença não obriga o particular a exercer aquela atividade. Então, vamos lá, para não confundirmos os 3 atributos. Vejam o quadro a seguir. Vamos lá. Poder de polícia. Quais são os atributos do poder de polícia? Discricionariedade, que é certa liberdade na hora de atuação, na hora de escolher qual carro que você vai parar para fiscalizar, na hora de escolher entre uma gradação da multa e outra, eu posso multar entre R$1.000 e R$10.000. Tu vai ter, lógico, vai ter que usar a razoabilidade e a proporcionalidade, mas você tem uma certa margem de discricionalidade na hora de aplicar. Autoexecutoriedade é você fazer, você mesmo fechar o estabelecimento, né? Desnecessária prévia autorização judicial próprias dos meios, mas como a gente já acabou de ler, essa autoexecutoriedade para 2 doutrinadores, Maria Silva Zanella de Pietro e Celso Antônio Bandeira de Mello, ela se divide em 2. A própria autoexecutoriedade, mas a exigibilidade. Em vez de eu executar, eu exijo que o particular, na realidade, faça aquilo. Por exemplo, uma cidade pequena, que tem uma obra irregular. Eu, como prefeitura, não tenho como destruir aquela obra. Então, eu não posso executar diretamente
né, a demolição daquele prédio. Mas eu posso exigir, ou seja, exigibilidade, que o próprio cara que está construindo dizer, olha, não constrói, eu quero que você derrube tudo isso. A particular diz, não vou fazer, não vou derrubar. Aí você usa o meio de coercibilidade. Então, vou te pagar, vou te aplicar uma multa. Você tem que pagar a multa para a prefeitura e a multa vai ser, cada dia que esse prédio ficar em pé, você vai pagar X por dia. Então, se tiver, logicamente, a multa ela tem que estar prevista em lei, né, para você aplicar. Imposição dos efeitos da particular. Não estarão sempre presentes, então nem todo ato tem essa coisa. Setores de atuação, para a gente finalizar a aula de hoje, né? Vamos fazer em duas partes do poder de polícia, que a gente não vai dar conta de ler hoje tudo, né? Já deu aqui 1 hora, a gente ainda está na metade do material. Do material que eu falo do tema poder de polícia. Vamos ver só os setores de atuação e amanhã a gente continua o poder de polícia. Segundo Maria Silva Zanella de Pietro, o interesse público tutelado por meio do poder de polícia diz respeito aos mais variados setores da sociedade, tais como segurança. Isso aqui é o que está no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Ó. Segurança, moral, saúde, meio ambiente, defesa do consumidor, PROCON, né? Patrimônio cultural, propriedade. Daí a divisão da polícia administrativa em vários ramos: polícia de segurança, de floresta, das águas, de trânsito, sanitária, né? Para melhor contextualizar, veja alguns exemplos que demonstram as múltiplas situações em que o poder de polícia é empregado, ou seja, as várias áreas em que você pode ter uma atuação de poder de polícia, aquela atuação que tem o quê? Qual o atributo dela, né? Em especial, que fica claro para a gente que o poder público ali está usando o poder de império dele, que é a autoexecutoriedade, né? Fiscalização exercida sobre pessoas físicas ou jurídicas pelos Conselhos de Fiscalização Profissional, CREA, CRM, CRO, o Conselho de Educação Física vai nas academias verificar se as academias têm professor de educação física, o Conselho Regional de Administração verifica, por exemplo, eu estava atuando como administrador na Advocacia Geral da União, o Conselho Regional de Administração foi lá verificar, né, se os administradores lá tinham registro, estavam atuando na área fim. Apreensão de mercadoria estragada em depósitos alimentícios, lavatura de auto de infração contra empresa que violou normas relativas à vigilância sanitária, suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente, apreensão de mercadoria ilegal na alfândega, interdição de estabelecimento que viola as normas sanitárias, aplicação de multa a restaurante que infringiu normas ligadas à proteção da saúde pública, demolição de edifício particular que ameaçava ruir, expedição de porte de arma de fogo. Outra manifestação do poder de polícia que merece maiores comentários consiste na fiscalização de trânsito. Toda a jurisprudência do STF se desenvolveu em torno do raciocínio de que fiscalização do trânsito com aplicações das sanções administrativas legalmente previstas, embora possa se dar ostensivamente, constitui mero exercício do poder de polícia, não havendo, portanto, óbice ao seu exercício por atividades não policiais, né? Por entidades não policiais. Então, o argumento é o quê? É o exercício do poder de polícia. Não há, entendeu, um óbice dele, né? Um mero exercício do poder, que já está posto. Então, vamos lá. Agora vamos resumir os principais pontos do poder de polícia que acabamos de estudar. Poder de polícia é condicionar e restringir o uso de bens, né, e exercício de direitos. É exercido por vários órgãos, né? Regra, preventivo, né? Mas pode ser repressivo, que é o ilícito administrativos. Ele é diferente de polícia judiciária, que incide sobre o quê? Pessoas, corporações específicas, ou seja, são corporações específicas que exercem a polícia judiciária, que é quem? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Em regra, ele é repressivo, esse aqui em regra é preventivo, e ilícitos criminais, aqui ilícitos administrativos. Quais são os atributos, né? Discricionariedade, que a gente viu que a discricionariedade é só em determinado momento, na hora de escolher o carro, na hora de escolher o restaurante que você vai fiscalizar, na gradação da multa, mas a partir do momento que você contou a infração administrativa e tem multa, é vinculado, esse ato é vinculado, você tem que aplicar a multa, não dá para... Se você deixar de aplicar a multa, e se você receber um benefício, você já está cometendo corrupção, né?
Opção passiva. Você teve um benefício em troca de deixar de fazer um ato, né? Autoexecutoriedade, vimos que a autoexecutoriedade é tanto você ir lá fazer por você mesmo ou exigir que a pessoa faça. E quando você exige que a pessoa faça, destrua aquilo ali, né, aquela obra, aquele produto, você está usando o que os dois doutrinadores acham que não é executoriedade, sim, é exigibilidade. A administração pública exigiu e eu estou fazendo. É uma autoexecutoriedade, mas no subprincípio, no subproduto dela, que é a exigibilidade. A coercibilidade é você coagir, coagir acho que é muito forte, mas fazer a coerção de que a pessoa cumpra as normas administrativas. Em geral, por meio de quê? De multa. Vou te multar. Ou então o próprio fechamento, né? O próprio fechamento. Enquanto você não resolver isso, você vai se manter fechado, seu estabelecimento. Você está fazendo o quê? Uma coerção para que a pessoa se enquadre, né, ao regulamento administrativo que você está aplicando a ele. Meios de atuação, né? Atos normativos ou concretos, atos preventivos ou repreensivos. Esse daqui ficou meio curto. Mas atos normativos concretos seria você fazer, né, as normas para depois aplicar, ou concretos, né? Concreto seria você, que na autoexecutoriedade, você mesmo vai lá e executa o poder de polícia, faz o que tem que fazer. Pode ser preventivo ou repressivo. Na verdade, ele explicou só isso aqui. Deixa eu ver, limite. Não, até aqui já vai dar muito. Fase. Ah, não, limite ainda não dá para ir. Aqui as fases da atividade de polícia, o ciclo de polícia a gente deixa para amanhã, que é muita coisa. Então vamos lá, os limites. O poder de polícia, embora seja revertido de discricionariedade, não é absoluto. Um dos limites ao poder de polícia, bem como toda atuação discricionária da administração pública, consiste nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Lembrando que mesmo no poder vinculado, quando a gente leva em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade, vocês vão lembrar que a gente estudou isso, o fato de o ato, né, ou o poder ser desarrazoado ou desproporcional, não é uma coisa assim superficial, não é uma coisa, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer, não é uma coisa assim qualquer. Isso pode gerar a anulação de um ato. O ato ser desarrazoado, o ato ser desproporcional gera anulação. Ah, mas esse ato, na verdade, é discricionário. Sim, é discricionário até determinado limite. Na hora que você é discricionário para construir entre uma escola e um hospital, ok. Agora, na hora que você constrói um hospital para 100 mil pessoas e o teu município tem 10 mil, isso é desproporcional, desarrazoado. Esse ato está inválido. Eu não vou deixar você gastar o dinheiro, né, de toda a coletividade cidadã para construir um prédio de 10 mil leitos ou 100 mil leitos, só tem 10 mil pessoas na sua cidade, 1.000 pessoas. Então, você anula um ato por ele ser desproporcional, né, ou ser desarrazoado. Então, não é assim, ah, não, é desproporcional, corrige aí. Não, não é assim. Você anulou o ato. Por meio da proporcionalidade e razoabilidade, busca-se o equilíbrio na atuação estatal, de modo a não impor restrição particular que não seja efetivamente indispensável à satisfação do interesse público, especialmente nos atos de polícia administrativa. A partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, temos que a atuação da polícia administrativa obedece aos limites de necessidade, isso aqui cai muito, proporcionalidade e eficácia, de onde surgirá o meio mnemônico NPE, necessidade, proporcionalidade e eficácia. De acordo com Maria Silva Zanelli Pietro, os limites do poder de polícia. Necessidade. O ato deve ser adotado para evitar ameaças reais ou prováveis de perturbações ao interesse público. Então, é necessário fazer esse ato? Tipo, é necessário, que nem a gente discutiu em uma outra aula, eu vi uma baratinha. É necessário fechar o estabelecimento da pessoa? Agora eu entrei, né, no estabelecimento dela, eu vi cocô de rato, cocô de barata, eu vi ninho. Aí é necessário fechar? Aí entendeu a diferença? É necessário, você tem que analisar. Não tem necessidade. Proporcionalidade, quer dizer, é proporcional entre o dano, né, entre o dano ao interesse público e o limite do direito individual, mesmo caso. Primeiro, é necessário fechar? Nesse caso lá que tem muita coisa, é proporcional? Aí, pô, atendeu também a profissionalidade. E a eficácia, a medida deve ser adequada e capaz de impedir o dano ao interesse público. Então, tem que ser eficaz. Não adianta eu fechar, cruzei a esquina, o cara vai levantar a porta, entendeu? Então, tem que usar tem que ser eficaz. Eu vou fechar, mas eu vou ter que, cara,
botar uma faixa amarela, ou botar alguma coisa, ou passar aquelas fitas, entendeu? Tem que ter eficácia lá também, não adianta eu fingir que eu estou sendo necessário, proporcional, mas não vai ter eficácia esse poder meu, né, esse meu limite. Imagine o exemplo de um pequeno estabelecimento comercial que não renovou seu alvará sanitário para funcionamento e, como consequência, a administração municipal determina a demolição do estabelecimento, supondo que exista previsão legal contra esta sanção. É razoável a sanção aplicada, ou seja, aqui o cara não renovou a alvará para o restaurante dele. Você vai demolir o estabelecimento? Nada a ver, né? Pode fechar, agora vai destruir né? Botar embaixo o restaurante, a construção. Pelo contrário, é absurda e desarrazoada a penalidade, houve de respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E como o ato desarrazoado será nulo aqui, isso que eu falei, ó, o fato de uma coisa ser desarrazoada e desproporcional não é simples, ela anula o negócio jurídico, né? E não apenas inconveniente, tal exercício do poder de polícia. As fases de polícia a gente continua amanhã, porque aí tem muita coisa. Quer ver? Fases de polícia tem muita coisa aqui, ó. Tem muita coisa. Tá vendo? Tem muita coisinha. Então, amanhã a gente continua. As fases de polícia são 26 páginas só de polícia. A gente está aqui no começo, então está na página 40, né? Então está faltando aí mais algumas páginas. Depois a gente entra na revisão, depois exercícios. E aí finaliza essa parte de poderes. E aí depois a gente vê para onde a gente vai. Eu acho que é ato administrativo ou serviços públicos, né? Aí depois tem agentes públicos, ou um dos dois ali, contratos e licitações, controle da administração pública, né? E aí acabou o direito administrativo, assim, o grande. Tem vários outros detalhes, probidade administrativa, né? Tem a própria Lei Geral de Proteção de Dados, Lei de Acesso à Informação, que são legislações esparsas que aí não sei se vale a pena a gente adentrar. Lei de anticorrupção é direito administrativo, também cai em direito penal, coisa que a gente já estudou, né? Então, tem várias aí, muita coisa ainda para a gente aprender. Então, Ok, vamos lá, bom professor. dia. Valeu, bom dia, muito Bom obrigado, dia. viu? Valeu, obrigado. Bom Valeu, dia. Tchau, Um tchau. valeu, abraço, tchau. Luiz. Um abraço. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz.